Olá, seja bem-vindo à Sensory Class de hoje. Aqui eu te mostro as estratégias para você aumentar a qualidade dos seus produtos, reduzir os custos deles e assim ser um profissional mais valioso no mercado. Eu sou a Tati Ribeiro e hoje a gente vai falar sobre validação de novos fornecedores. Bom, na indústria, é muito comum que a gente precise validar novos fornecedores de ingredientes, de matérias-primas, para incluir esses novos ingredientes nos nossos produtos. Seja aí com o objetivo de diversificar, para não ficar na mão de um fornecedor só, sempre ter a quem recorrer, ou seja mesmo para reduzir custo ou para trazer um ingrediente que você não usava antes, que você vai ter que usar em um novo produto, E aí tem aquele processo todo, para trazer esse ingrediente novo. Milhões de formulários, um montão de documento, validações, e isso ainda fora aquelas negociações comerciais, a parte logística, quando que vai entregar, enfim, um monte de coisa para decidir. Não é fácil trazer um ingrediente novo. É um processo trabalhoso e é um processo que precisa ser feito com muito critério, com certeza, É muito crítico. Agora, eu quero que você pare para imaginar a seguinte cena. Seu novo fornecedor vai passar por todo esse processo de validação e aprovação. Você também, vai passar horas e horas analisando documentação, fazendo teste piloto para poder viabilizar o novo ingrediente. Aí esse ingrediente novo é aprovado, ele chega, ele vai para a produção, aí seu produto fica pronto, vai para o mercado. E o que acontece depois disso? Seu saque começa a bombar. Nossa, mas esse produto mudou, hein? Ai, mas esse produto não era assim, dizem seus consumidores. E aí, o que você faz? Você tá ali sem entender nada, porque o ingrediente era o mesmo, a especificação do ingrediente era a mesma, a documentação estava toda certinha. E aí, O que aconteceu com esse ingrediente? O que deu errado aí, Uma coisa importante, que você já deve ter percebido, pode ser que você já tenha percebido aí na sua jornada, é que o mesmo ingrediente com as mesmíssimas especificações, às vezes vão levar a produtos finais com características um pouco diferentes. E é por isso que a gente precisa fazer tantos testes para aprovar um fornecedor novo, Mas o que a maioria das pessoas faz é fazer um monte de teste piloto, fazer um monte de teste físico-químico e esquecer completamente que quando esse produto chega no consumidor, o que vale mesmo para ele são as características sensoriais do produto, Como que vai ser aquele produto, como vai ser de aparência, como vai ser de cheiro, como vai ser de sabor, como vai ser de textura, como vai ser de sensação na pele, aí dependendo do seu produto, Então, o que importa para o consumidor são os atributos sensoriais desses produtos. E testes de laboratório, te falam como estão essas características sensoriais do produto? Muito poucos, A maioria dos atributos sensoriais que os produtos têm, que a gente percebe usando os nossos sentidos, eles não têm correlação com testes físico-químicos que a gente faz no laboratório. E é aí que mora o perigo, E é aí que você faz um monte de teste, acha que está seguro, acha que pode aprovar um novo ingrediente, uma nova matéria-prima, quando na verdade aquilo que é essencial, que são as características sensoriais dos produtos, você não está avaliando. Então, se você não colocar ali na sua validação de um novo fornecedor, de um novo ingrediente, a análise sensorial como uma etapa de validação, você não tem como saber como é que vão ficar as características sensoriais no seu produto final, Por mais testes que você faça, porque você não está fazendo os testes certos, que são os testes que vão te dar de fato quais características sensoriais aquele produto tem. Vamos pensar aqui em uma goma xantana, por exemplo. Ela pode ter a mesma especificação em 2 fornecedores, mas quando você aplica esse ingrediente no seu produto, isso pode resultar em texturas completamente diferentes, Então, você precisa saber que isso acontece,
que essas características finais do seu produto vão ser diferentes, para você tomar algumas decisões em relação a esse fornecedor, né? Antes de aprovar ou antes de reprovar. Você pode, por exemplo, né, às vezes aprovar e reprovar não são os únicos caminhos. Você pode recomendar algum ajuste no processo, por exemplo, né? Alguma mudança ali na forma como esse ingrediente é usado, ou mesmo alguma mudança de concentração do produto, colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então você pode recomendar aí algum ajuste. Você pode ser mais ou menos rígidos com essas especificações da matéria-prima, né? Para conseguir chegar no mesmo produto final. Então, se é um ingrediente que vai impactar menos no seu produto final, você pode ter uma faixa ali de aceitação do seu ingrediente, né? Uma faixa dentro da qual você aceita o seu ingrediente pode ser maior. Agora, se é um ingrediente que vai causar um grande impacto no seu produto final, você pode ir para aprovação dessa matéria-prima, desse ingrediente, mas aí você tem que considerar uma variabilidade menor. Você vai ter que ser um pouco mais rígido na recepção dessa matéria-prima, não aceitar tanta variabilidade. Ou então você pode mesmo desaconselhar o aceite daquele fornecedor, porque as características sensoriais finais dos produtos vão ficar muito diferentes. Então, você tem vários caminhos para seguir e caminhos que a sensorial te ajuda a trilhar, né? Te ajuda a direcionar para você tomar a melhor decisão possível para o seu produto, consequentemente para o negócio, e tomar essas decisões com responsabilidade, né? Mostrando que você é uma pessoa que sabe tomar decisões com base em fatos concretos e que vão trazer o melhor resultado para a empresa, né? Bom, pensando assim de um modo geral, quando você tá buscando ali, tá trocando de fornecedor, trocando de matéria-prima, buscando um novo fornecedor, o que você quer é alterar esse ingrediente, mas sem que essas mudanças que você fez, né, do ingrediente, reflitam no seu produto final, né? Sem que essas mudanças sejam percebidas pelos seus consumidores. E tem uma categoria de testes na análise sensorial que atende justamente a essa finalidade, que são os métodos descritivos. Dentro dos métodos descritivos, você tem testes como, por exemplo, a comparação pareada, o duotrio, o triangular, o tetraédrico, diferença do controle. Esses são alguns dos representantes dessa categoria, mas que tem mais testes também. E a escolha de qual método você vai usar vai depender muito, né, do seu produto, de quantas pessoas você tem disponíveis para fazer seu teste, de alguns fatores aí relacionados a esse teste. Bom, para essa finalidade, né, de você validar um novo fornecedor para uma matéria-prima, um ingrediente novo, eu gosto muito de usar o teste de diferença do controle. Por que ele, né? Porque além dele me dizer se a diferença é perceptível ou não, ele vai me dizer também o quanto que essas amostras são diferentes. E isso pode me ajudar muito a decidir qual caminho eu vou seguir, né? Porque a partir daí, eu posso decidir se eu simplesmente aprovo aquela matéria-prima, pronto, ou eu posso decidir se eu preciso reajustar mais alguma coisinha para chegar mais próximo do meu produto original, ou então eu posso decidir que não vai dar, eles são completamente diferentes e mesmo que eu faça reajuste, não vai chegar, não vai ter jeito, que eu não vou chegar num produto parecido com o meu original, e aí chega, né? Porque tem vezes que simplesmente não dá, não adianta ficar fazendo teste atrás de teste que não dá para chegar. Então, ele ajuda você ele direciona melhor o seu caminho, né? Porque ele te mostra qual é o tamanho dessa diferença e não como os outros dessa categoria que mostram só se as diferenças são perceptíveis ou não, mas não fala o quanto de diferença esses produtos têm. Aí no teste de diferença do controle, como funciona, né? Você tem o seu controle, que é o seu produto original, o seu produto com a sua matéria-prima atual, e você vai comparar esse produto controle com as suas amostras feitas com a matéria-prima que você vai substituir. Podem ser várias, né? Você pode testar
vários fornecedores diferentes, você pode testar vários lotes diferentes. Então, é um teste onde você vai comparar o seu controle com as suas amostras candidatas, uma a uma. Aí, como funciona esse teste? O seu avaliador, ele vai avaliar a amostra controle, depois ele vai avaliar a sua amostra teste, e aí ele vai ter que marcar numa escala, que pode ser de 9 pontos, por exemplo, o quanto que a sua amostra difere do seu controle. E aí essa escala que a gente utiliza nesse teste geralmente vai de 0, que é nenhuma diferença, até 9, que é completamente diferente. E aí depois que o seu avaliador fizer essa avaliação, né, ele faz isso amostra por amostra até que ele completa o seu teste. E aí, um ponto super crítico, um ponto muito importante para esse teste de diferença do controle que muita gente erra ao aplicar esse teste. Você tem que ter, entre as amostras que você vai comparar com o seu controle, você tem que ter uma amostra controle que é disfarçada. O que é isso, né? Essa amostra controle disfarçada é a mesma amostra que você está usando como controle, que você vai pegar igualzinha a mesma, colocar em outro potinho, colocar ali um código de 3 dígitos nela, disfarçar mesmo, como se ela fosse uma amostra normal. E aí essa amostra, esse controle disfarçado, esse controle com um código de 3 dígitos que ninguém vai saber que é o controle, ele vai entrar ali também para o seu delineamento. Então, entre as amostras, você vai apresentar ele também para o seu avaliador. E é justamente esse controle disfarçado que precisa entrar no seu teste, porque se ele não entrar, e muita gente não coloca, mas se ele não entrar, você não consegue analisar os seus dados, você não consegue fazer a análise estatística dos seus dados. Porque a análise estatística do teste de diferença do controle você faz justamente comparando estatisticamente a média do seu controle disfarçado com a média de todas as outras amostras. Então, se você não tem a média do controle do seu controle disfarçado, você simplesmente não consegue fazer essa análise, tá? E isso é feito aplicando a análise de variância, seguida pelo teste de Duné, que é um teste que a gente usa quando a gente quer comparar várias amostras com um controle. Então, se você aplicar a análise sensorial e repetir ela se precisar, né, depois dos ajustes, se você precisar fazer ajustes, e essa análise sensorial mostrar que não tem diferença sensorial perceptível entre as amostras, você tem muito mais segurança para aprovar a sua matéria-prima, né? E aí, né, com muita paz no seu coração, de que não vai vir reclamação quando esse produto for para o mercado. Então, é uma segurança enorme que a análise sensorial te dá. Você vai deitar a cabeça no seu travesseiro e você vai dormir à noite, porque você não vai precisar ficar contando com a sorte. E é legal também, queria deixar também de dica aqui, é legal que você pegue várias amostras do seu novo fornecedor, do seu candidato a novo fornecedor, de vários lotes diferentes para testar. Porque de lote para lote também pode ter variação, né? A gente sabe, no nosso produto pode ter e, claro, no nosso fornecedor também pode ter. Porque de lote para lote isso pode variar. E aí você define, né, se tudo funciona para você, se qualquer lote funciona, ou se você precisa de lotes que vão ter características específicas. Então, essa era a dica que eu queria deixar para vocês também, de analisarem vários lotes diferentes e aplicarem a análise sensorial para tomar decisões com mais segurança. Essa foi a Sensory Class de hoje e eu quero saber de você. Você costuma validar muitos fornecedores novos por aí? Você já aplicou a análise sensorial alguma vez para isso? Me conta aqui nos comentários. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários também, que eu vou adorar te responder. E a gente se vê na próxima Sensory Class. Até lá!